Salve galerinha, tudo bem? Vamos lá, continuando o nosso tópico de matrizes, Prof. Nico Beruski. Vamos dar continuidade. Na aula passada, então, no vídeo passado, né, você viu os conceitos iniciais, os conceitos básicos sobre o que é uma matriz, como que a gente constrói ela, né, dá uma olhadinha na matriz genérica e tal. E a gente acho que fechou falando sobre igualdade. Você lembra lá que trabalhar com uma igualdade entre duas matrizes é pensar em comparação. Afinal de contas, a frase célebre era: duas matrizes só serão iguais somente se elas forem iguais, né? Então tem que fazer a comparação entre os elementos que são correspondentes, tá joia? E aí a gente vai entrar numa parte bem importante, que são as operações, tá? As operações matriciais, né, as operações que acontecem entre matrizes, elas não são idênticas, né, com as operações da aritmética que a gente conhece, tá joia? Então eu só tenho duas operações definidas. A gente só terá a adição, que é a mais simples e intuitiva, e é isso que você tem que pensar mesmo. A adição de duas matrizes é simples e intuitivo, tá? E a outra, que é o que normalmente dá um pouquinho mais de problema, que é o produto entre duas matrizes, tá joia? Entenda assim, se essa é a simples e intuitiva, e a gente está falando isso para gravar, né? Essa aqui não é. Então, essa não vai ser assim, acho que deve ser multiplicação elemento a elemento. Não, não é. Né? Essa tem um caráter de multiplicação um pouquinho diferente, a gente vai olhar com carinho isso, beleza? Mas assim, professor, por que a adição entre duas matrizes, ela é simples e intuitiva? Primeiramente porque a condição, e isso é sempre importante, que a gente verifique, né, se é possível que a gente faça essa adição, né? A condição vai ser o quê? Eu só posso adicionar, ou seja, somar ou subtrair duas matrizes se elas tiverem a mesma ordem. Então, essa é a nossa primeira condição, né? Duas matrizes ou mais, né, que tenham a mesma ordem, ou seja, a mesma quantidade de linhas, a mesma quantidade de colunas, tá joia? Se não for igual, esqueça, não dá para somar, né? Eu não tô falando que tipo, tem que ser 2 por 2, 3 por 3, matriz quadrada. Não, mas eu só posso somar uma 3 por 5 com uma 3 por 5. Uma 4 por 2 com uma 4 por 2, tá joia? Por quê? Porque a parte intuitiva, né, que a gente vai lembrar assim, pô, quase banal isso, vai dizer o seguinte: se elas têm que ter a mesma ordem, é porque a adição será feita entre elementos correspondentes. Tá joia? Então, o operacional aqui, ó, vamos colocar assim mesmo, ó, né, pra gente só lembrar, o operacional, o algoritmo dessa conta, o operacional será entre elementos correspondentes. Tá joia? Então, vamos colocar aqui, ó, entre elementos correspondentes. Lembra que essa ideia, né, até se você lembrar, por exemplo, da geometria plana, quando você tem duas retas paralelas cortadas por transversais, né, o que seria ângulos correspondentes? São ângulos que estão em paralelas diferentes, mas na mesma posição, né? Então a ideia de correspondência é isso. São elementos que estão em matrizes diferentes, mas na mesma posição. Ah, o cara que está na primeira linha, segunda linha dessa, com o cara que está na primeira linha, segunda linha dessa. Né? Esses são os elementos correspondentes. Esse que a gente vai operacionar, então, para nós. Tranquilo? Beleza? Claro que, provavelmente, para nós, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer, basicamente, é que ele vai utilizar essa adição, já que aparentemente é simples, para também colocar elementos, né? Às vezes uma exponencial, um logaritmo, uma trigonometria, incógnitas, para você fazer uma soma de duas matrizes, igualar uma terceira e montar o quê? Equações, tá? Isso é muito comum acontecer, tá joia? Porque até se a gente colocasse, por exemplo, algumas matrizes para a gente somar, de maneira bem simples, né? Ah, vamos pegar aqui, prof, uma matriz A de ordem 2 por 3, ó. 2 menos 5 menos 1, 3 menos 2 e 0. Tá joia? E que a gente tivesse, então, que somar ou subtrair, né? Entenda que a adição é um processo de adição ou subtração, né? Que a gente tivesse, por exemplo, vou colocar aqui então menos, ó. Subtrair com uma outra matriz. Só posso subtrair, então, com uma matriz de mesma ordem, que também tenha duas linhas e três colunas. Vou colocar de maneira aleatória. Vamos colocar aqui, ó, menos 3,
5, 1. 4, 2 e 1. Então, né? Claro, de maneira bem simples, só para a gente pegar a ideia e deixar isso registrado, tá? Desencargo de consciência. O que a gente vai ter que fazer, então? Operacionar, fazer as expressõezinhas de maneira separada. Então, eu vou pegar o 2 e vou subtrair com o menos 3. Ah, professor, então, adição é juntar. Só cuidado que quando tiver um menos aqui, ó, você vai juntar com um sinal trocado, né? Porque, afinal de contas, vai ser menos 3. O que vai dar esse menos 3? Né? Esse menos 3 vai dar mais 3. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 com menos dá mais, 2 mais 3, e vou chegar no meu primeiro elemento correspondente. Então, 2 mais 3, fechando pra gente 5. Tá? Então, só cuidado quando tem o sinal de menos. Normalmente, a gente faz quando é só soma, a gente faz esse com esse e junta. Né? Quando tiver o menos, você faz esse com esse, só com o sinal trocado. Né? O menos vai dar essa ideia de oposto pra gente. E faz isso com todos os elementos, tá joia? 5 menos 5, fecha 0. Menos 1 com menos 1, ó. Veja, menos 1 aqui, ó. Menos 1 com menos 1, vai fechar pra gente menos 2. Legal, professor. Próximo, 3 menos 4. Tenho 3, devo 4, menos 1. Próximo, menos 2, menos 2. Menos 2 com menos 2, menos 4. 0, menos 1, menos 1. Ali então. Tá? Mas veja, um exemplo simples, mas nada impede de colocar aqui, por exemplo, algumas estruturas com x e igualar isso a uma matriz para que a gente crie equações, então. Muito comum acontecer. Mas, o que a gente tem que gravar? Fácil e intuitiva. Né? Afinal de contas, só vai acontecer com matriz de mesma ordem. E o operacional é elemento a elemento. Né? Se você lembrar da aula passada que a gente falou sobre matrizes transpostas, quando que eu posso somar uma matriz com a sua transposta? Só se ela for de ordem quadrada, ou seja, a quantidade de linhas, a quantidade de colunas tem que ser a mesma. Porque daí se inverter a ordem, né, vai continuar sendo a mesma ordem. Beleza? Fica uma dica bem importante aí para algumas questões conceituais, então. Tranquilo, prof. Vou cuidar um pouquinho quando misturar adição com igualdade, com equaçõezinhas matriciais ali, e boa. Agora, o produto, então, é a operação que não é intuitiva e não é fácil, tá? Por quê? Primeiro pela condição, tá? Primeiro pela condição. Professor querido do meu coração, essa condição, ela é tão importante que às vezes a afirmativa que é cobrada para nós, ela bate só em cima da condição, tá? Se pode ou não pode existir esse produto, tá joia? Por quê? Vamos colocar assim, ó. Essa condição, de uma maneira escrita, pra gente lembrar assim, ó. Vou escrever primeiro, depois a gente coloca de um jeito mais formal, beleza? Então, essa condição diz assim, ó, que a quantidade de linhas, aliás, perdão, vamos arrumar aqui, ó, quantidade de colunas primeiro, joia? Quantidade de colunas da primeira matriz, na matriz que vem em ordem, tá joia? Da primeira matriz. A primeira matriz deve ser igual à quantidade, vou colocar abreviado, de colunas. Quantidade de colunas da segunda matriz. Beleza, ó. É isso que a gente vai ter que gravar conceitualmente. Você vai falar assim, professor, mas pera um pouquinho então. Se a gente está falando que a quantidade de colunas da primeira deve ser igual, ó, a quantidade de linhas, por favor, arrume aí, ó. Deve ser igual à quantidade de linhas da segunda, né? Tem que ser nessa ordem, professor? Sim, senhor. Tá? Tem que ser nessa ordem. E veja, se eu estou estabelecendo uma relação de ordem, é porque aqui já se define que a propriedade comutativa não é válida. Professor, eu não sei o que é propriedade comutativa. Se você pegar uma multiplicação aritmética normal e fizer 2 vezes 3, vai dar 6. E 3 vezes 2 também dá 6.
Ou seja, na aritmética, a propriedade comutativa, ou seja, não importa a ordem do produto, dos elementos, que o resultado é sempre o mesmo. Tá joia? É válida. Nas matrizes isso não será válido. Propriedade comutativa não é válido. A ordem é fundamental. Tá joia? Por quê? Por causa desse negócio aqui, ó, que diz que a quantidade de colunas da primeira deve ser igual à quantidade de linhas da segunda, né? Formalmente, a gente diz o seguinte, ó, se eu tenho uma matriz A, então, de uma ordem M por N, isso só vai acontecer, né? Só ocorrerá um produto por uma matriz B. Vou colocar a genérica assim, ó, P por Q, tá? Isso só acontece, você só vai conseguir realizar esse produto, que a gente já vai ver na sequência aqui, ó, se o valor que expressar, então, a quantidade de colunas da primeira for igual ao valor expresso pela quantidade de linhas da nossa segunda, tá? Então, essa é a condição. Agora, feito a condição, aí vai vir a consequência. Então, você vai falar assim, beleza, professor, o cara me deu um produto, eu conferi que a quantidade de linhas, aliás, a quantidade de colunas da primeira era igual à quantidade de linhas da segunda. Então, quer dizer que isso vai dar para fazer? Vai dar para fazer. Então, em teoria, ó, isso gera para a gente uma matriz resultante. Só que a ordem dessa matriz resultante, ela não será uma ordem aleatória. Por quê? Porque a ordem da matriz resultante, ela vai pegar, presta atenção, ó, ela pegará a quantidade de linhas da primeira, será a quantidade de linhas da nossa matriz resultante, e a quantidade de colunas da segunda será ali então. Então, essa vai ser uma consequência muito importante. Lembra que eu falei assim para você, ó? Cara, enxergar a matriz genérica no produto de duas matrizes, a gente tem um pouquinho de dificuldade, facilita demais, vai ser muito bom, tá joia? Então, por exemplo, sem fazer produto, sem conhecer a matriz, tá joia? Só pra gente dar uma olhada. Ó, vamos colocar alguns produtos aleatórios aqui. Se eu tenho uma matriz de ordem 3 por 2, multiplicada por uma matriz de ordem B, 3 por 3, por exemplo, primeira pergunta, tá? Primeira pergunta, dá para fazer esse produto? Você fala assim, vou ver. O que eu tenho que ver mesmo? Opa, quantidade de colunas da primeira. Quantidade de colunas é 2. Quantidade de linhas da segunda é 3. Opa, professor, ó, não respeitou a condição, tá? Então, ó, se esses dois valores são diferentes, quer dizer que esse produto ele gera ou não gera? Não, não se define produto. Não se define produto para nós. Beleza? Agora veja o seguinte. Professor, e se eu pegasse essas mesmas matrizes? Estava no mesmo enunciado isso, só que trocasse a ordem. Veja, colocasse a B na frente, ó. Vou colocar a matriz B na frente, que é uma matriz de ordem quadrada, 3 por 3, e multiplicasse pela matriz A, que é uma matriz 3 por 2. Veja, a gente nem viu ainda como que se dá o produto, a gente só está vendo a condição e a consequência. Tá joia? Você fala assim, opa, então eu vou olhar nesse caso, ó. A vezes B não se definiu, não tem resultado. Mas, ó, B vezes A, eu teria 3 colunas na primeira e 3 linhas na segunda. Opa, ó, esses valores aqui, ó, são iguais. Eu posso não conhecer a matriz B, posso não conhecer a matriz A, mas se o número de colunas é igual ao número de linhas, isso daí vai dar certo produto. E como consequência, vai gerar uma matriz, então, resultante, que eu já posso prever pelo menos a ordem. Qual seria a ordem? 3 linhas por 2 colunas. Tá joia? Conseguiu pegar a ideia? Tá? Então, veja, esse produto aqui, essa condição, né, para acontecer o produto é sempre importante. E a ordem, ela é fundamental, tá? Se você quiser, escreva isso aí, porque é bem importante, tá? Vou escrever nesse cantinho aqui, ó. A propriedade comutativa, né? E propriedade comutativa faz referência à ordem desse produto, então a propriedade comutativa não se aplica. Tá joia? Agora, veja, aqui a gente nem comentou isso, ó, na adição, né? Já que a adição vai ser elemento a elemento, veja, tipo, eu colocar aqui 2
menos 3, né? Claro que o menos aqui vai ser um problema, mas no caso da adição, né? Na soma de duas matrizes, eu teria que levar esse menos antes, né? Distribuir ali, mas a propriedade comutativa aqui não faz diferença, se for uma soma, tá joia? Se for uma soma. Então, ó, nesse caso de uma adição mesmo, uma soma propriamente dita, a propriedade comutativa ela é válida, mas no produto não. No produto, a ordem será fundamental. Você vai ver que tem alguns exercícios teóricos, inclusive, que o erro está justamente nisso, né? Da ideia da propriedade comutativa para a gente, então. Beleza? Conceitualmente, o produto é esse, prof, mas eu quero ver na prática, né? E se eu precisar multiplicar mesmo, como farei isso? Vamos fazer aqui, então. Vou apagar, né? Para a gente colocar um exemplo de multiplicação aí, bem de boinha, então. Vamos... Pronto. Quadro apagado. Vamos para o exemplo. Bom, vamos colocar aqui então, ó. Para a gente efetuar o produto, vou trazer duas matrizes, então, tá? Dado uma matriz A de ordem 2 por 3, vamos construir ela aqui, ó. 2, menos 1, 0, 1, 4 e menos 3. E uma matriz B, então, já pensando que se eu quero realizar um produto de A por B, né, eu quero que dê certo, quero aprender como é que faz esse produto, prof. Né? E essa tem duas linhas e 3 colunas, né? O que tem que acontecer? Você vai falar assim, professor, se ela tem 3 colunas, eu quero fazer o produto de A vezes B, aquela ali tem que ter 3 linhas. Perfeito. Ela tem que ter 3 linhas, tá joia? Vamos montar uma 3 por 2 aqui, ó, para ficar mais simples. Uma matriz, então, de 3 linhas e 3 colunas, tá? Fechou. Aí, beleza. Ó. Então, essa seria para nós uma matriz de ordem 3 por 2. E a gente vai realizar o produto aqui, ó, de A vezes B. O produto da matriz A vezes B. Né? Até para a gente já pensar assim, prof, querido meu coração, mas eu vi aqui, né, antes de começar essa aula, né, no livro, por exemplo, que tinha umas operações que era A elevado ao quadrado. Meu Deus, prof, como farei? Se você só falou que tem adição e multiplicação. A ao quadrado é A vezes A, tá? Então, lembra o seguinte, as duas operações que a gente tem, as únicas, é produto e adição. Se aparecer uma potência, lembra quem gerou a potência? Ah, era uma multiplicação. Então, A ao quadrado seria A vezes A, por exemplo. Tá joia? Então, cuidado lá, então. Prof, o que eu tenho que lembrar para o algoritmo, para a parte operacional? Eu tenho que lembrar que a gente sempre realizará o produto multiplicando linhas por colunas. E sempre será, querido, as linhas da matriz A que serão distribuídas pelas colunas da matriz B. Já que aqui é a ordem de A vezes B. Se fosse B vezes A, seriam as linhas de B vezes as colunas de A. E sempre no desenvolvimento assim, ó. Nas linhas, a gente vai caminhar da esquerda para a direita, enquanto na coluna, a gente sempre caminha de cima para baixo. Você falou assim, prof, mas como assim linha vezes coluna? Aí entra a matriz genérica. Quero que você me ajude a construir só a matriz genérica primeiro. Professor, se eu vou fazer A vezes B, e eu sei que dá, porque a gente já verificou aqui, ó, a condição de existência, eu vou olhar primeiro para a consequência. A vezes B vai gerar uma matriz de 2 linhas e de 2 colunas. Então, vamos montar o esboço dela aqui, ó. Se ela gera uma matriz de 2 linhas e 2 colunas, vai ficar com essa cara aqui, ó. 2 linhas e 2 colunas. 2 linhas e 2 colunas, prof, tem quantos elementos, mais ou menos? Ah, tem 4 elementos, né? 2 vezes 2. Então, ó, vou colocar azinho mesmo, para ficar mais fácil. Azinho, azinho, azinho. Lembra da diferença lá de posicionamento? Ó, esses caras estão na primeira linha, esses na segunda linha. Esses estão na nossa primeira coluna e esses na segunda coluna. Como que, preste atenção agora, como que a matriz genérica me ajuda a entender o produto, professor? Cara, ela te ajuda o seguinte, ela vai falar assim para você, tu quer calcular o A11? Então você vai utilizar a primeira linha da matriz A
multiplicada pela primeira coluna da matriz B. E como que vai ser essa multiplicação? Nesse andar aqui, ó, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então você pega, ó, primeira linha, primeira coluna. Farararás tu, lá então. 2 vezes menos 1, menos 2. Anota na posição. Se desloca, ó. No que você se deslocar na linha, se desloca na coluna também, ó. Tem a mesma quantidade de elementos. É para isso que serve a condição. Então, ó, 2 vezes menos 1, menos 2, andou. Menos 1 vezes 4, menos 4. Coloca junto. É uma linha inteira por uma coluna inteira. Andou, 0 vezes 1, 0. Tá? Então, veja, ó. Um elemento só da matriz resultante é uma linha inteira, a primeira, nesse caso, vezes uma coluna inteira, a primeira também. Professor, mas e se eu olho para esse cara aqui, ó, o cara que vai estar do ladinho, o A12, primeira linha, segunda coluna. Ah, então ele vai utilizar a primeira linha de A e vai distribuir pela segunda coluna de B. Bem de boinha, né? Por isso que é importante, às vezes, enxergar a genérica. Tá joia? Então, ó, primeira linha de A vezes segunda coluna de B. Teremos 2 vezes 2, 4. Coloca na posição certinha lá. Desloca. Menos 1 vezes menos 3. Menos com menos mais. 1 vezes 3. 3 é multiplicação. E o próximo, deslocou. 0 vezes menos 1. 0. Ali então. Bem tranquilo, né? Bem de boinha. Professor, ainda faltam 2 elementos. Falta o A21 e o A22. Como que a gente vai fazer para encontrar o A21? Opa, vai ser a segunda linha de A vezes a primeira coluna de B. Pega a segunda linha, distribui pela primeira coluna. Teremos lá 1 vezes menos 1. Menos 1, andou. 4 vezes 4, 16. Andou. Menos 3 vezes 1, menos 3. Tranquilinho, né? Próximo ali, A22. Segunda linha de A de novo. Agora, pela segunda coluna de B para a gente fechar, tá? 1 vezes 2, 2, deslocou. 4 vezes menos 3, menos 12, deslocou. Menos 3 vezes menos 1, menos com menos mais 3 aí então. Beleza? E agora, prof? Agora só dá uma ajeitadinha, né? Dá uma ajeitadinha ali então. Teremos aqui que o resultado da matriz A vezes B tem menos 2 com menos 4, menos 6, o zero não faz diferença. Próximo, 4 com 3, 7. Beleza. Próximo aqui, ó. Menos 1 mais 6 dá 15, 15 com menos 3, 12. E por fim, 2 com menos 12 vai dar menos 10, menos 10 com 3 dá menos 7 ali então pra gente. Tranquilinho, né, querido? Bem de boa, tá joia? Para você tentar pegar bem isso antes, veja, faça pra gente por esses moldes, principalmente se você tem dificuldades, né? Se você não tem uma boa lembrança aí, ou não conhecia o procedimento de multiplicação de matrizes. Faça o produto agora, ó, de B vezes A. Você vai ver que nesse caso, B vezes A existe. Afinal de contas, ó, B é uma matriz 3 por 2, enquanto A é uma matriz 2 por 3. Ou seja, a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. E isso vai gerar uma matriz de ordem 3 por 3. Veja, ó, nesse caso trocou a ordem, existe o produto, mas não será igual. E aí, como homework, você faz esse produto de B vezes A, para pegar bem isso aí então. Tranquilinho, colega? Bom, na próxima aula, quero ver se eu falo um pouquinho sobre as propriedades gerais de matrizes e a gente entra focado em determinantes, então. Beleza, colega? Foi um prazer inenarrável compartilhar esse tempo com você. Um abraço no seu coração. Fique bem. Fica tchau.